eu faço para medir o pH? Eu já vi que química, matematicamente, eu determino ele utilizando, sabendo qual é a concentração de íons H+, e aplicando menos log. Mas eu não quero fazer essa continha no laboratório. Eu quero apenas saber qual é o pH. Eu não quero saber se é a concentração de 0,01 molar ou 0,00005 molar. Eu quero saber se o meu pH é 2, 3, 4, 5 ou 8. Por quê? Porque sabendo disso, eu sei se ele é ácido, se ele é básico, eu sei se ele está numa boa faixa para coagulação, eu sei se ele vai predominar essa ou aquela espécie química. Felizmente para nós, a medida de pH é muito fácil. Eu uso um pHmetro. O que é um pHmetro? O pHmetro, ele é um equipamento que ele tem um multímetro. O que é um multímetro? É um equipamento que mede corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela vai chegar no multímetro vindo de um eletrodo combinado de vidro. O que é um eletrodo combinado? Eu tenho eletrodos simples e eletrodos combinados. Para o multímetro funcionar, ele tem que receber dois sinais, um de referência e um de indicador. O eletrodo combinado, ele tem esses dois eletrodos juntos. O eletrodo de referência está aqui, ó, é o prata cloreto de prata, é um eletrodo de calomelano, que vai mandar um sinal contínuo aqui para o multímetro, um sinal elétrico, uma DDP. E o bulbo de vidro aqui, ó, esse bulbo de vidro é o eletrodo de referência. Esse bulbo de vidro, em contato com os íons H+, o contato do íon H+, aqui, vai gerar uma DDP. Isso aqui dentro é cheio de KCl, que é o cloreto de potássio, uma solução eletrolítica. Esse DDP gerado aqui nesse vidro vai percorrer essa solução eletrolítica, vai vir aqui para o equipamento, e o equipamento vai ler uma DDP, vinda do meu eletrodo de referência. Então, o multímetro, esse equipamento, ele vai medir correntes elétricas. E aí, o que eu faço? Eu não quero saber se a minha água está com menos 0,12 milivolts, ou se a minha água está com menos 30 milivolts. Eu tenho que transformar isso numa escala que eu conheça, uma escala de pH. Por isso, o que eu faço? Eu calibro o meu pHmetro de bancada. Eu pego soluções padrões, que o Dr. Sena vai explicar as diferenças em termos de valor, né, de calibração e de abrangência de calibração. Mas eu pego, por exemplo, uma solução tampão que eu sei, que eu comprei, que vale 7, pH 7. Coloco aqui, deixo o equipamento ler, ele vai ler uma milivoltagem, e eu vou dizer para o equipamento, ó, equipamento, tá vendo esse milivoltagem que você tá lendo? Vale 7, beleza? Registra aí. Aí ele registra lá, a milivoltagem, pH 7. Aí eu pego um outro tampão de pH 4, coloco no meu eletrodo, vai ter a interação dos íons H+, vai gerar um potencial elétrico, e aí eu vou chegar para o multímetro e falar, ó, multímetro, tá vendo agora essa voltagem que você está lendo? Isso vale 4. Posso pegar um outro tampão de pH 9 e fazer a mesma coisa, de forma que o equipamento ele tem condições de traçar uma reta. A partir daí, quando eu colocar o meu eletrodo na minha amostra, vai gerar uma corrente elétrica que vai ser encaminhada para o multímetro, e o multímetro vai aplicar essa relação que eu mostrei para ele, esse referencial que eu mostrei para ele, e vai transformar imediatamente esse potencial elétrico em pH. E vai aparecer aqui para mim 7,11, 8,15 e assim por diante. O que eu tenho que garantir? Que esse eletrodo aqui esteja bom, que ele mande sinais vitais para o multímetro, que o meu padrão de calibração seja bom, para que as informações pregressas que eu passei para o multímetro sejam confiáveis. Lembra que a gente falou agora há pouco, que eu tenho que ser munido de boas informações para entregar um bom resultado? O equipamento tem que ser munido dessas boas informações, dessa boa calibração. Esse eletrodo de vidro aqui, ó, esse bulbo de vidro, ele é extremamente sensível. Se eu pegar um papel primavera e passar aqui para secar, eu estraguei ele. Eu tirei toda a acurácia dele. Eu tenho que pegar um papel, aquele papel que eu uso para limpar o meu bumbum, neve dupla face. Encostar no eletrodo para absorver a água. Tem que ter muito cuidado, manter ele sempre guardado na água ou numa solução de KCl para ele não ressecar. Eu tenho que ver se o meu eletrodo, se ele não, aqui dentro, eu não tenho que repor o KCl, porque a solução eletrolítica é necessária para que o potencial elétrico gerado aqui
percorra e chegue até aqui. Se tiver acabado, eu tenho que repor, a não ser que eu tenha um eletrodo de baixa manutenção, onde esse KCl é gelificado, e eu não preciso fazer isso. Enfim, há uma série de cuidados, e uma hora esse eletrodo vai parar de dar bons resultados, e eu vou ter que trocá-lo. Como que eu sei isso? Quando eu calibro o meu equipamento, quando eu coloco, calibrar significa o quê? Passar o tampão 7 e 4, por exemplo. No final, o equipamento vai me dar um slope, uma correlação, que é a aderência entre esses pontos. O ideal é que o pH 4 esteja aqui e o 7 aqui, e eu trace uma retinha, que passe por esses dois pontos. Eu tenho um slope de 100%. Eu posso aceitar slope de 99%, de 98%, de 94%? Aí o Dr. Senna que vai dizer o que é um slope aceitável. O fato é que, monitorando esse slope, essa aderência que o equipamento me oferece como resposta após a calibração, eu tenho como ter um referencial se está na hora ou não de eu trocar o meu eletrodo. Enfim, posso fazer tudo isso com um eletrodo com acoplado já no meu processo, com um eletrodo portátil que eu vou lá no campo e meço. Agora, eu não tenho nada disso e eu preciso saber o pH. Beleza, tem fitinha de pH. É precisa? Peronomútil, mas me dá um referencial. A fitinha de pH, ela tem esses quadradinhos que eu imerso lá a fitinha na água, deixo uns segundinhos, tiro, deixo secar e faço uma comparação visual. Buscando o quê? Nivelar essas cores com o que eu tenho aqui de padrão. Aí eu vejo qual que é o pH que eu tenho. Não tenho fitinha de pH? Vou tentar usar um indicador, porque soluções indicadoras têm cores específicas dependendo da faixa de pH. Enfim, existem algumas maneiras que eu posso usar para medir pH. Aqui, é claro, utilizando o eletrodo de combinado de vidro, é a melhor forma. Aqui em cima, vocês têm nesse site a demonstração prática da medida de pH. Então, convido vocês a darem uma olhada lá, visitem, deixem o like de vocês e vejam como que é simples essa medição de pH. Tem detalhes importantes que, se observados, o resultado ele é confiável e é uma análise muito fácil de fazer. Aonde que a gente monitora o pH? Em todos os pontos da planta de tratamento de água. Em todos os pontos eu tenho que acompanhar esse monitoramento. Por quê? Porque ele influencia na qualidade aqui da água bruta, ele influencia na coagulação, ele influencia aqui na cloração, ele influencia na questão da proteção da tubulação da minha rede. Então, eu tenho pontos de monitoramento, não só porque eu quero e preciso, mas porque, como vocês verão, se um dia pegarem a portaria 888, porque a portaria 888 também pede que eu faça essas análises de pH nesses pontos.